Bom dia, todo mundo! Sejam bem-vindos à nossa live. A gente está na nossa segunda live da série Vacina Empreendedora, né, uma série que a My Place Office aí criou para você, muita dose de gestão, muito conhecimento, muitos insights nessa época de quarentena. Meu nome é Viviane Cabral, eu sou CEO da My Place Office, eu cuido da parte de cultura empresarial, processos, pessoas e treinamentos internos, né? E o André foi apresentado na última live, né? Vem cá, André, só para dar um oi aqui para o pessoal. Ó, o André aqui. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar esse tempo para cuidar um pouquinho da saúde da cabeça, da mente, e certamente do lado de lá a gente vai sair melhor dessa, todo mundo. Tá? Muito bem-vindo a todos aí, aproveitem. Tamo junto. Isso aí. O André, bom, nós somos casados, parceiros de vida e de trabalho, mas a My Place Office hoje, ela é muito menos eu e o André, e muito mais as unidades. Então, é até injusto, né, eu apresentar somente eu e o André, e não os nossos braços fortes, que são as unidades, né. Então, todas as unidades, todo e qualquer colaborador, sinta-se apresentado nesse momento, que está todo mundo junto, todo mundo do time Sangue Laranja, né. Bom, antes de apresentar o nosso próximo convidado, eu gostaria de fazer uma provocação reflexiva para todos vocês. Peguem as suas empresas agora nesse momento e transformem elas em embarcações, tá bom? Vamos todo mundo para o mar aberto, todo mundo no mesmo, né? Todo mundo no mesmo mar. E aí eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua embarcação? Se é um barco pequeno, um barco grande, um iate, um transatlântico, qual é o tamanho? E qual é o tempo? Como é que tá as condições climáticas? Para você, nesse exato momento, realisticamente, as condições estão boas, as condições estão ruins, está mais ou menos, está bom, o tempo está chuvoso, mas você vê lá no horizonte, né, um tempinho melhor, como que está agora? E o mar, como é que está a condição do seu mar? Né? Tá boa? Tá gostoso para navegar? O mar não tá para peixe? Né? Tem ondas imensas aí, ó, gente, tem gente surfando nessas ondas, hein? Tem barco preparado para surfar nessas ondas gigantes. Então, assim, a gente já montou um cenário aí da nossa empresa? Ok. Né? Agora, como a gente pode fazer, né, hoje, com o que a gente tem para navegar de uma maneira mais segura? Quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes que você precisa ter agora no seu modelo de negócio, dentro do seu contexto, da sua realidade, para que você tenha uma rota mais firme e mais alta performance? Que talentos você ou a sua equipe precisam ter agora? Que talentos que vocês nem sabiam que vocês tinham, que vocês precisam, né, melhorar, né, para ter uma melhor performance? Que tipo de inovação, né, vocês precisam ter agora, navegando, para que o seu barco, o seu motor tenha um torque maior, para que você chegue mais rápido, antes da sua concorrência? E que tipo de inovação você precisa ter lá no futuro, para que quando essa tormenta voltar, e se no dia que voltar, você não tenha que navegar e consertar ao mesmo tempo, né? A culpa não é da gente, a culpa não é nossa, né? Mas a responsabilidade de tomada de decisão, né, e de gestão estratégica é nossa, né? Nem que seja desligar o motor do nosso barco, içar a nossa vela e deixar navegar. Porque, assim, uma coisa a gente tem certeza, vai passar, isso daqui vai passar. A gente nunca esteve tão perto do fim, né? As perspectivas nunca foram tão boas, né? Eu vi uma frase muito interessante que faz todo sentido nesse momento do Raduan, essa semana, que fala assim: tempestade não afunda navio, o que afunda navio é buraco no casco. E de repente, agora, né, nesse momento de mar revolto, de mar de incerteza e de contaminação coletiva a qual todos nós estamos expostos todos os dias, pode ser que afete, né, de alguma maneira, as suas habilidades cognitivas, inclusive de resolução, inclusive de você tomar decisões por uma melhor navegabilidade do seu barco, para que você vislumbre um porto seguro. Então, pessoal, se eu tivesse que dar apenas um conselho para vocês, eu diria o seguinte: sejam sentinelas da sua mente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai chamar o Dr. Giovanni Mício, ele é médico psiquiatra. Deixa eu ver, ele tem graduação de medicina, doutorado em psiquiatria
e ele também é empresário. Ele tem uma startup muito legal chamada MentalMe, que é uma startup de tratamento eficiente para depressão e que usa a tecnologia digital, olha que barato, gente, para aumentar a precisão no diagnóstico e avaliação de saúde mental. Então, bem-vindos à sala, Giovanni. Oi, Viviane. Tudo bom? Bom dia, Giovanni. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom, queria agradecer o convite. Queria agradecer você, André, pelo convite para poder fazer os esclarecimentos sobre essa minha área que às vezes é tão incompreendida pelas outras pessoas. Eu acho que é uma boa oportunidade para informar as pessoas e esclarecer sobre essas coisas. Obrigado. Legal. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, você vai fazer a sua explanação e, pessoal, papel, caneta para anotar todos os insights, né? E a gente vai ter um bate-bola depois. Então, assim, se vocês tiverem pergunta para fazer, podem fazer agora, sem problema nenhum, que depois a sua pergunta pode ser a escolhida para ele fazer as respostas dele, tá bom? Vamos lá? Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu gostaria de começar fazendo uma definição, na verdade, sobre isso, assim, sobre a saúde mental. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso é que nosso cérebro fica doente também. Quando a gente está falando de saúde mental, saúde emocional, a gente está falando de saúde cerebral. Eu costumo fazer uma analogia para os meus pacientes, que a gente precisa entender o nosso cérebro como se ele fosse um órgão como qualquer outro, né? Que adoece, o coração adoece, o fígado adoece, o intestino adoece, nosso joelho adoece, né? A nossa coluna adoece, o nosso cérebro também, né? Por mais que às vezes a gente tome os cuidados que precisa, às vezes adoece, e aí a gente precisa saber reconhecer isso, e aí então a gente consegue cuidar disso de uma maneira melhor. E sabendo disso também, a gente consegue encontrar maneiras de prevenir que ele adoeça, né? De manter a saúde do nosso cérebro e manter a saúde da nossa mente, das nossas emoções e a nossa plena capacidade de produzir. Então, a primeira coisa é que a gente precisa separar, em situações como a que a gente está vivendo agora, de um estresse muito grande, o que é uma reação normal, esperada, diante de uma sobrecarga, de uma demanda, de uma exigência maior, e o que é um problema de saúde, né? Quando é que a gente já não está, quando é que o nosso cérebro já não está mais funcionando como deveria e que a gente então precisa procurar algum tipo de ajuda, ou quando é que a gente precisa fazer alguma coisa para tentar melhorar, né? Por exemplo, uma reação normal numa situação de estresse como a gente está passando é ficar preocupado, é ficar ansioso. Isso é absolutamente normal, né? Se preocupar. Tem muito empresário que está endividado, que fez grandes investimentos porque a perspectiva era uma perspectiva muito boa para a economia, e de repente a gente toma um solavanco desse. Aparece esse vírus, né, do nada, e mexe desse jeito na economia, diminuindo as vendas e atrapalhando as coisas, quando a perspectiva e todo o planejamento era outro. É normal ficar preocupado, né? É normal ficar triste quando a gente se frustra diante disso também. Agora, a tristeza, preocupação são coisas da vida, depressão e transtorno de ansiedade, não. Eu tenho visto muitas pessoas com crise de ansiedade nessas últimas 2 ou 3 semanas, inclusive com muitos sintomas físicos de ansiedade, com taquicardia, palpitação e falta de ar, né? Então, muita gente entra num ciclo vicioso de, né, ficar muito preocupado com a situação, começa a ter falta de ar, e começa a achar que está com coronavírus, e isso piora ainda mais a preocupação, piora ainda mais
o quadro de ansiedade. Então, como é que a gente separa o que é uma coisa normal e o que é um problema de saúde? Uma pessoa com um quadro de preocupação, uma pessoa que está preocupada com alguma situação, ela tem uma preocupação com algo específico mesmo. Ela fala assim, olha, eu estou preocupado porque eu não vou conseguir pagar algumas contas esse mês. Mas, tirando essa preocupação, que eu acho que é normal, que eu acho que é adequada, que eu acho que é relevante a esse tipo de situação, de resto, está normal. Eu consigo dormir, eu estou conseguindo dormir, eu estou conseguindo comer, o meu apetite está normal, eu estou conseguindo me concentrar, eu consigo parar para assistir um filme e prestar atenção no filme, e eu consigo me divertir assistindo esse filme, eu consigo me divertir com a minha família, com meus filhos, eu consigo, eu tenho energia, disposição, né? O meu funcionamento biológico está normal, né? Tirando essa preocupação. Até aí, é algo fisiologicamente normal. Isso é preocupação. A mesma coisa se ao invés da preocupação for alguma sensação de tristeza, de frustração. Agora, diferente de uma pessoa, né, que começa a perceber que, além da preocupação, né, ela tem alterações no funcionamento dela, ela já está com dificuldade para pegar no sono, está acordando a noite toda, no meio da noite, ou está com muito mais sono do que deveria, né, que ela percebe que ela já não consegue mais comer, que ela senta para almoçar e não tem apetite, não tem vontade de comer, em que ela não está mais conseguindo organizar as atividades, os pensamentos tão embaralhados, a cabeça o pensamento está muito acelerado, né, a flexibilidade do pensamento, a flexibilidade cognitiva, né, fica alterada, a energia do corpo, a disposição fica alterada, sente cansaço, dor no corpo, o sistema nervoso autônomo fica alterado, a pessoa tem palpitação, taquicardia, tremedeira, suando muito mais do que seria normal para ela, né? Quando tem esse conjunto de alterações no nosso funcionamento biológico, veja bem, não é uma coisa, né? Durante um determinado período de tempo, de pelo menos 2 semanas, né, a gente considera que aí está tendo, sim, algum problema de saúde emocional e que precisa de uma atenção especial. Principalmente, essa atenção especial é necessária porque, estatisticamente, a gente sabe que a chance de conseguir lidar com isso começa a diminuir, de conseguir lidar com isso sozinho começa a diminuir. E aí, então, precisa de algum tipo de atenção, porque isso já é um problema de saúde. Então, quando tem um conjunto de sinais e sintomas, durante um período de tempo de pelo menos 2 semanas, né, aí sim é um problema de saúde, senão é uma coisa normal da vida, né? E diante de uma preocupação, como a que a gente está vivendo agora, existem pessoas que vão desenvolver quadros de ansiedade, que vão desenvolver quadros de depressão. E aí a gente precisa tentar prevenir isso antes que isso aconteça, né? Isso depende, em especial, da predisposição que a pessoa tem, né? Existe um equilíbrio entre 2 coisas. Uma coisa é a predisposição biológica dessa pessoa a desenvolver um quadro de um transtorno de ansiedade ou um quadro de depressão. E a outra coisa é a sobrecarga que a gente põe ali em cima, né, para essa pessoa suportar. Nesse sentido que eu gosto bastante dessa analogia, de entender o nosso cérebro como um joelho, né, ou como um músculo. Então, a função do nosso joelho é conseguir levantar o nosso corpo, é conseguir, né, fazer o movimento de alavanca com o peso do nosso corpo. Isso ele consegue fazer normalmente, né? Agora, se a pessoa começa a botar uma sobrecarga muito grande em cima do joelho, vai chegar uma hora que ele vai se machucar, e não vai conseguir exercer essa função dele. E aí vai inflamar, vai lesionar a articulação, vai provocar dor, vai provocar desconforto, e aí depois que lesionou, depois que gerou um processo inflamatório, um processo patológico, fica difícil daquele órgão exercer aquela função novamente. Aí a gente precisa recuperar aquilo, precisa de diminuir a sobrecarga, eventualmente precisa de alguma intervenção biológica naquele joelho, uma cirurgia, né, ou alguma coisa assim, para que daí depois
a pessoa, pouco a pouco, volte para as atividades normais, né, dela, com fisioterapia, caminhando, e depois ela volte para a atividade física normal. Então, com o nosso cérebro é a mesma coisa, né? Se a gente tem alguma predisposição para ficar doente, a gente precisa de uma sobrecarga menor. Mas quando a gente tem quando a gente tem uma alta predisposição, você precisa de qualquer estresse pode desencadear uma crise naquela pessoa. Mas qualquer pessoa pode desencadear crises, depende da sobrecarga de estresse que ela é submetida, né? Então, se uma pessoa passa por um estresse muito grande de perder tudo, ela tem uma chance um pouco maior de desenvolver algum problema desse tipo. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir isso, para prevenir, né? E uma coisa que é interessante é que, assim, a prevalência dessa predisposição entre empresários e empreendedores, né, ela é maior, de fato, né? As pessoas costumam dizer que, às vezes, os empresários, empreendedores costumam ser um pouco malucos, né? De fato, né, tem uma predisposição maior a desenvolver algum problema emocional, psicológico, a gente sabe disso. Para vocês terem uma ideia, na população geral, né, entre a população normal, São Paulo é a cidade com o maior número, é a metrópole com o maior número de pessoas com problemas emocionais, né? Teve um estudo que foi publicado há alguns anos atrás, que mostrou que São Paulo tem em torno de 35% das pessoas com algum quadro de transtorno de ansiedade, déficit de atenção, depressão, distimia, bipolaridade, esquizofrenia, tudo, 35%. Isso é alto, né? É bem alto. Obviamente que uma boa parte dessas pessoas tem quadros leves, né, e que não exigem tratamento médico, ou só com intervenções, às vezes, psicológicas ou de mudança de hábito já resolve, né? Mas é uma prevalência alta. Tem um psiquiatra da Universidade Católica de São Francisco, que também, alguns anos atrás, resolveu pesquisar essa prevalência de problemas emocionais em empreendedores, em empresários, né? Tem alguns casos bem emblemáticos, assim, né? O Thomas Edison tinha déficit de atenção. O Elon Musk, recentemente, ele comentou no Twitter que ele tem um quadro de depressão e foi diagnosticado com transtorno bipolar. Então, essa pesquisa que esse médico da Califórnia fez, ele se chama Michael Freeman, não é Morgan Freeman, Michael Freeman. Ele identificou que 49% dos empreendedores têm algum transtorno mental. A gente fala transtorno mental, parece algo pesado, né? É um nome pesado, né? Mas alguma alteração de funcionamento biológico do sistema nervoso, nesse sentido. 49%. Então, 49% tem ou transtorno de ansiedade, ou depressão, ou déficit de atenção. E aí, isso levanta uma outra questão. Por que isso acontece entre os empresários e empreendedores, né? Provavelmente, né, essas pessoas têm duas coisas, né? Em primeiro lugar, porque essas pessoas, elas provavelmente, elas são empreendedoras porque elas já têm alguma coisa. Então, elas já têm uma predisposição a ter um pensamento mais acelerado, têm uma predisposição a pensar de maneira mais divergente, de ter um pensamento mais aberto, mais criativo, que são características boas, mas que conferem à pessoa uma predisposição maior a desenvolver problemas, né? Então, a gente tem que pensar essas coisas dentro de um contínuo, né? Então, ter um pensamento mais acelerado, só isso não é um problema. Isso é uma característica da pessoa e que pode ser uma característica, uma vantagem. Mas
isso, quando o pensamento é muito acelerado, ele se torna disfuncional. Então, essas pessoas já têm uma predisposição, elas talvez já sejam empreendedoras porque têm essa característica cognitiva, porque têm essa característica mental, emocional, e na outra ponta tem a questão da vida empreendedora, né? Ser empreendedor é uma coisa que exige passar por estresse, né? A gente, como empreendedor, eu sou empreendedor, né? Então eu sei o quanto a gente se sobrecarrega às vezes de trabalhar madrugada adentro, de ficar sem comer, de não dormir direito, de às vezes bagunçar com toda a rotina, deixar de fazer atividade física e ficar preocupado demais, né? Se colocar uma demanda de preocupação muito grande. Então, isso acaba fazendo com que essa população tenha um pouco mais essas pessoas, esses empreendedores tenham uma prevalência um pouco maior desse tipo de problema. E uma das coisas mais comuns entre empreendedores, assim, de problemas de saúde emocional, seriam as oscilações de humor, os transtornos de humor, né, que estão associados com quadros de períodos de empolgação, ou períodos de aumento de energia, e depois com uma exaustão dessa energia, com um quadro de depressão. Sabendo disso, a gente precisa tomar alguns cuidados, então, para que a gente não desenvolva esse tipo de transtorno, de problema em situações como essa de estresse que a gente está vivendo, e muitas vezes a gente consegue até tirar algum proveito desse tipo de situação, né, desse tipo de problema que a gente está vivendo hoje. Eu recentemente assisti uma palestra de um dos fundadores da cervejaria de Campos do Jordão, agora me fugiu o nome, né? Aquela cervejaria famosa lá de Campos do Jordão, né? Um programa de aceleração pelo qual a Mental me está passando, o primeiro módulo ele ia falar sobre visão, né? E ele disse uma coisa muito interessante, assim, falou, bom, você que tem uma empresa precisa separar o que é visão do que é alucinação, né? Então, visão é alguma coisa que o empreendedor, que a empresa enxerga, como quer ser vista no futuro, ou como é que ela imagina que vai ser o futuro. E isso é validado pela realidade, né? Diferente da pessoa que tem uma alucinação, em que o empreendedor ele acha que aquilo, que ele tem uma visão, mas ele não valida aquela visão com a realidade. Então, a gente precisa manter o pé no chão nesse tipo de situação que a gente está vivendo agora. Tentar buscar validação na realidade, né? O que acontece é que quando a gente entra numa situação de ansiedade, de estresse, de preocupação excessiva, como a gente está vivendo agora, a ansiedade, a preocupação, mesmo normal, ela tende a validar as próprias suspeitas, né? Então, a gente está preocupado com o coronavírus, né? Ou está preocupado com as contas, e aí não sai da televisão, né? Fica o tempo todo preocupado, né? A preocupação é a seguinte, é a de que algo catastrófico está acontecendo, né? E aí a gente fica olhando para aquilo, buscando comprovação para essa emoção de apreensividade, de preocupação. Essa é uma reação muito comum, mas a gente acaba entrando numa obsessão. E uma coisa que é muito importante a gente fazer é desligar a televisão. Sai daí, para de olhar essas coisas,
né? Para de olhar o problema que você está ali olhando o tempo todo. Olha o problema, mas uma vez, né? Não precisa ficar obsessivamente olhando aquilo o tempo todo, né? Esquece um pouco isso e procura focar na solução, não no problema, né? É difícil. Quanto mais ansioso a gente está, quanto maior a intensidade dessa ansiedade, mais difícil é a gente fazer isso. Mas a gente precisa fazer esse esforço, né, de parar de olhar para o problema e tentar pensar um pouco fora disso. Essa é uma reação absolutamente normal de uma situação de estresse, da gente ter um foco, um pensamento convergente, uma coisa focada só no problema, porque é da fisiologia do sistema nervoso isso. Né? Pensa o seguinte, um dia você estava lá andando na floresta, né, com a sua tanguinha de couro de javali, e um dia você vê um leão, né? E você encontra esse leão na sua frente, você vê que o leão está com fome, você vai continuar andando normalmente? Não vai, né? Você vai grudar o olho naquele leão e não vai parar de olhar para ele. Essa é uma reação normal. Se você está andando de noite numa rua escura também, a mesma coisa, né? Você vai ficar mais apreensivo, mais tenso. Se você vê alguma suspeita, você não para de olhar para aquilo. Mas a situação que a gente está vivendo hoje, né? A sociedade que a gente vive hoje não é esse tipo de situação, né? A gente tem um problema que está sendo resolvido e a gente tem que resolver os outros problemas, né? Então tem que tentar tirar um pouco o pensamento de maneira obsessiva, parar de ficar olhando estatística ou parar de ficar olhando o extrato o tempo todo e começar a olhar um pouco para fora disso, para a solução. Uma maneira de fazer isso o primeiro passo é reconhecer essa emoção. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer essa emoção. A pessoa pensa da seguinte maneira, fala, não, eu estou preocupado porque existe um problema real, né? Ou eu estou irritado com vocês porque vocês estão me irritando, né? Eu não estou irritado, vocês estão me irritando, ou eu não estou preocupado, é a situação que está me preocupando. A primeira coisa é reconhecer a emoção. Reconhecendo a emoção, entendendo que você está preocupado, que está apreensivo, né, você consegue tentar mudar isso. Mas esse primeiro passo, muitas vezes, é difícil para algumas pessoas, né? Então, para e pensa, será que eu estou preocupado demais? Será que eu estou irritado demais? Será que eu estou... né, será que é a situação? Será que o que eu estou sentindo é compatível com essa situação? Né? Ou será que está demais? Ou será que está mais forte? A partir disso, a gente consegue manejar melhor, né? Você pode pensar, bom, eu entendo que eu estou preocupado, e eu entendo também que me preocupar dessa maneira não vai resolver o problema. Então, eu preciso tentar encontrar uma outra forma de resolver isso, né? Além de me preocupar. Então, você consegue, a partir disso, tentar olhar as coisas por outro ponto de vista, ou tentar sair daí, olhar para outras coisas, tentar pensar em outras soluções e tentar pensar em outros problemas, né? Então, limita um pouco o tempo que você fica procurando informações a respeito de doença ou a respeito de um problema específico. E tenta, às vezes, mudar para um outro foco, para uma outra coisa, para uma outra atividade que você tem que fazer. Tente tirar tente tirar do papel algumas ideias antigas, aquelas ideias que você queria fazer e que estavam nos planos lá atrás e que você não estava dando andamento, ou que ficaram lá engavetadas, né? Essa é a hora, né? Essa é uma hora boa para tentar coisas novas, para tentar experimentar novas estratégias para você sair da situação. Porque é nesse momento que o processo criativo ele vai ser lapidado, né? Quem já estudou Design Thinking, né, sabe que o processo de criação, o processo de desenvolvimento de novas soluções, de novas ideias, ele se dá
através de um processo de divergência, o pensamento divergente e depois convergente. Então, a gente abre o leque de possibilidades, a gente abre o leque de ideias, de pensamentos, de possibilidades, e depois a gente precisa fechar isso, a gente precisa lapidar. Nesse momento de ansiedade que a gente está agora, que a gente está mais preocupado, é natural que o nosso cérebro ele tenda a um pensamento mais convergente, mais fechado, né? Então, se a gente tem aquele monte de ideias lá atrás, agora é uma hora da gente tentar lapidar essas ideias, agora o nosso cérebro está um pouco mais predisposto a fazer isso, né? Então, essa é uma vantagem nesse momento, né? Nesse momento que a gente está mais preocupado, é um pouco mais difícil a gente ter um pensamento mais aberto, mais divergente, mais criativo, porque uma necessidade para o processo criativo é a segurança, é a tranquilidade. Isso a gente não tem agora. Mas, apesar disso, é um esforço também que a gente precisa fazer, né? O nosso corpo, ele tende a agir de uma determinada maneira, a gente pode aproveitar essa tendência cognitiva do nosso cérebro, mas a gente não pode ser comandado por ele, a gente precisa também reconhecer e tentar fazer o oposto, tentar fazer o inverso, porque senão a gente acaba sendo levado para uma maré, que é o que acontece quando a pessoa fica obcecada com algum problema. Então, tentar também fazer um pensamento criativo agora, tentar encontrar novas soluções, parar de pensar no problema, né, e pensar em novas soluções, ou tirar aquelas soluções antigas para validar agora, é uma coisa que a gente pode fazer que vai tirar o foco dessa obsessivo de algum problema que a gente esteja vivendo e tentar obter algum benefício disso. Então, nesse sentido, é importante a gente tentar manter um foco um pouco mais racional, né? Que é o que a gente tem de humano, né? É a nossa razão, a nossa capacidade de fazer uma reflexão a respeito do mais lógica das coisas. Então, a gente precisa confrontar um pouco, às vezes, as emoções, pensar, as pessoas falam muito, às vezes, de pensar com o coração, né? A gente, como seres humanos, a gente tem esses dois lados. A gente tem o nosso lado emocional, intuitivo, e a gente tem o nosso lado racional, lógico, né? E a gente tem que pensar entre esses dois, né? A gente, como seres humanos, a gente tem que olhar para as nossas emoções e também fazer um raciocínio, e com isso a gente fazer uma síntese disso tudo para tirar alguma conclusão, e não se deixar levar só pelas emoções, né, que é o que acontece numa situação de muita ansiedade, de muita preocupação, que é o que a gente está tentando, que é o que a gente está passando agora. A cervejaria Baden-Baden, né, isso mesmo, Baden-Baden, né, foi um dos fundadores, dos 4 fundadores, agora também não lembro o nome dele. Os problemas a gente precisa resolver agora, né? Tem muita coisa que a gente precisa resolver, e é importante tentar resolver um problema de cada vez, né? Então, isso é uma coisa um pouco óbvia, mas eu acho que não custa nada reforçar, né? Não é hora de sair também desesperado, querendo resolver tudo. Resolva uma coisa de cada vez. Isso vai deixar você menos preocupado, vai deixar você menos ansioso. Ao invés de ficar pensando sempre e se ou por quê, tenta pensar mais no o que eu posso fazer agora. Outras coisas que são muito importantes a gente, nesse período de isolamento que a gente está vivendo, né,
as conexões sociais, elas são parte importante da nossa vida, né? E elas são muito importantes para a nossa saúde mental. Então, nesse tipo de situação que a gente está trancado dentro de casa e muito empresário está com seu negócio fechado, alguns não têm como fazer home office, né, e está com o negócio parado, tentar manter algum nível de atividade social também, mesmo dentro de casa, tentar participar de algum tipo de evento como esse, de alguma live, tentar interagir com os amigos ou com a família por algum período do dia também, né? Evitar ficar só trancado com as mesmas pessoas dentro de casa, tentar ampliar um pouco esse leque de interação social. Outra coisa que é muito importante para a gente evitar, para a gente tentar manter a saúde do sistema nervoso, e isso talvez seja uma das coisas, assim como a interação social, assim como a atividade social, é o nosso ritmo biológico. A gente ainda vai se dar conta um dia, né, de que o ritmo biológico, nosso ciclo de sono e atividade, ele é tão importante para a nossa saúde quanto a alimentação, quanto a atividade física. Eu me lembro bem que, quando eu era pequeno, ainda ouvia isso, de que as pessoas saudáveis eram aquelas pessoas, né, mais parrudas, né? Tá gordo, tá saudável, né? Hoje a gente sabe que o sobrepeso, que a obesidade são fatores de risco para problemas cardiovasculares e para doenças, né? Isso não é uma coisa saudável como a gente pensava que era lá antigamente, né, os nossos avós. Hoje a gente vive numa sociedade ainda que muitas vezes faz esse julgamento de que, puxa, eu varei a madrugada trabalhando, ou eu varei a madrugada fazendo coisas, eu fiquei trabalhando excessivamente, eu fui dormir 5 horas da manhã, 6 horas da... Às vezes não tem jeito, às vezes a gente tem que fazer isso, né? Mas, na medida do possível, é importante a gente tentar não fazer isso, tentar manter um ritmo saudável de sono e atividade, porque a gente ainda vai se dar conta de que o ritmo biológico ele é muito importante para a nossa saúde mental. E não só saúde mental, para a saúde do corpo também. Então, procure ter horários corretos, horários para dormir mais ou menos fixos, assim. Procura ter uma rotina de sono e de atividade. Estabeleça uma hora boa para você dormir, tenta manter o ritmo que você tinha antes disso tudo começar. Tenta manter um horário para dormir e não variar esse horário mais de meia hora, para mais ou para menos. E a mesma coisa com o seu horário de acordar. Como a nossa rotina está bagunçada, tem muita gente que acaba acordando mais tarde, que acaba acordando depois das 9 horas da manhã, e isso é um desastre absoluto, né? Tem gente que aí vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e começa a desregular todo esse ritmo biológico dela. Tenta manter um ritmo preservado. Vai dormir e acorda na sua hora habitual. E, preferencialmente, nas primeiras horas da manhã. Esse é o nosso ritmo ideal, né, de pessoa que vai dormir, que acorda nas primeiras horas da manhã, próximo ao alvorecer, e que durma no mínimo 6 horas, e no máximo 10 horas. Não durma de jeito nenhum mais de 10 horas, porque dormir mais de 10 horas é muito ruim para a sua saúde mental e para a sua saúde física. E procura dormir tudo de uma vez também, né? Não ficar dormindo em parcelas, né? Dormir um pouco à noite, um pouco de manhã, um pouco à tarde, né? Procurar manter esse sono todo à noite. E começar o dia com uma atividade física e social intensa. As academias estão todas fechadas agora, mas tem exercícios que podem ser feitos dentro de casa mesmo, né? O ideal é que você faça alguma atividade física de manhã, porque isso ajuda a ligar, né? Ajuda o cérebro a pegar no tranco, né? A funcionar, a ficar aceso, e isso vai ajudar nesse compasso, nesse ritmo biológico.
outras coisas que também podem ajudar a gente nesse momento é ter uma alimentação no sentido também de ajudar nisso. Tentar ter um ritmo também de alimentação é importante, né? A gente está em casa, então toda hora fica indo lá na geladeira, né? Assaltar a geladeira, que quando a gente está no escritório, quando a gente está, né, no trabalho, isso não acontece, né? Então, é importante tentar evitar esses assaltos à geladeira durante o dia, porque isso também bagunça um pouco com o nosso ritmo. Tem os horários bem estabelecidos para almoçar, para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar. Esses ritmos biológicos, eu volto a enfatizar, é muito importante para a nossa saúde mental. Se você começa a bagunçar demais com o seu sono, você naturalmente vai ficar mais deprimido. Se uma pessoa dorme mais de 10 horas, num período de 24 horas, ela fica mais deprimida. Ela fica mais sensível, fica mais emotiva, fica mais cansada, fica mais lenta. Se uma pessoa dorme menos de 6 horas, ela naturalmente fica mais acelerada, mais preocupada, mais ansiosa, mais irritada, né? Então, são coisas que têm uma força muito grande para ajudar a prevenir qualquer tipo de problema e ajudar a gente a manter o nosso funcionamento cognitivo, mental e emocional preservado para passar por essa situação que a gente está vivendo agora. Com relação à alimentação ainda, tem algumas coisas que podem ajudar também a gente a ter um funcionamento cognitivo bom também, né? Uma suplementação de vitamina B12, alimentos que contenham bastante vitamina B12, pegar um pouco de sol mesmo dentro do apartamento para a gente tentar manter os níveis bons de vitamina D, é algo muito importante nesse momento também. Tentar diminuir um pouco o consumo de carboidratos, especialmente de carboidratos oi, acho que cortou aqui um pouquinho. É isso, né? Diminuir o carboidrato e aumentar o consumo de vitamina B12, de vitamina D. Ácido fólico também é algo que pode ajudar bastante a gente a manter e triptofano. Essas coisas podem... Triptofano tem também em banana. E essas coisas podem ajudar a gente a manter os níveis de neurotransmissores, a produção de neurotransmissores numa produção adequada para a gente passar por esse período também. O que eu tinha para falar, eu acho que era isso. Eu acho que agora seria legal a gente abrir para dúvidas, para perguntas, se alguém tiver. Vamos lá. Começou aí, né? Olha aqui, doutor Giovanni, a gente tem uma pergunta aqui. Estou em casa com 2 crianças pequenas. Como posso me manter em meio a esse caos doméstico? Você também tem 2 crianças pequenas, né, doutor? Também tem 2 crianças aqui em casa também. Não é fácil, né? Especialmente agora que as escolas deram férias, né? Enquanto elas tinham atividade, ainda tinha alguma coisa para fazer, mas realmente é difícil. A solução é tentar procurar um lugar para ficar, para conseguir trabalhar de maneira mais isolada e tentar estabelecer horas para isso, né? Tentar separar algumas horas para ficar com as crianças e tentar separar um lugar para ficar fechado, mas tem que ser firme com isso, né? Deixar as crianças com alguma atividade em algum local da casa e você ir para outro local para você fazer suas atividades, mas precisa ser assertivo, precisa ser firme com isso, né?
Legal, o ideal, eu tenho uma pequenininha aqui em casa, então a gente faz bastante os combinados, dependendo da idade, né, dá pra gente fazer os combinados e explicar direitinho para as crianças sem deixá-las ansiosas, não é isso, doutor? Que as crianças estão muito ansiosas com essa situação também, né? Até porque trancadas dentro de casa, né? Sem muita atividade também, e aí as crianças acabam, depois de alguma certa idade, conseguem entender o que está no noticiário, e aí acabam ficando muito preocupadas também, acabam ficando muito ansiosas, né? Mas acho que precisa... É isso, basicamente. Não tem muito mais o que fazer. É ser assertivo, ser firme com os locais, com os horários, com as atividades das crianças e com seus horários de atividade. É isso aí. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Doutor Giovanni, gostaria de entender como a inteligência emocional pode ser mais desenvolvida. Existem técnicas ou exercícios? Sim, tem algumas coisas que podem ajudar bastante, assim. A primeira coisa de inteligência emocional é você reconhecer suas próprias emoções, né? Conseguir olhar para você mesmo e entender o que você está sentindo, entender o que você está pensando, tentar nomear o sentimento, tentar circunscrever essa sensação e dar um nome para essa sensação. Essa é a primeira coisa, né? E aí, a partir disso, a gente consegue lidar melhor com alguma emoção, com algum sentimento, com algum pensamento, que geralmente vem acompanhado de alguma emoção. E existem algumas técnicas, sim, que podem ajudar, em especial, meditação, né? Meditação era uma coisa que antes era restrita aos círculos mais espiritualistas, mas especialmente a meditação de atenção plena, o mindfulness, ela ajuda bastante nesse reconhecimento das emoções, ajuda bastante a gente a reconhecer emoções, a reconhecer pensamentos, e a partir disso, então, treinar um controle desses pensamentos. Tem já nas lojas de aplicativos, já tem vários aplicativos de orientação, de guia de meditação, de mindfulness, né? Eu recomendo fortemente esses aplicativos para baixar e para começar a praticar. Isso é uma prática, é igual a atividade física, né? Você precisa ir ganhando preparo, então precisa ir praticando, precisa ir aprendendo, né? Fazendo isso com alguma frequência, você vai ficando mais craque em perceber os pensamentos, em identificar, em conseguir nomear esses pensamentos, essas sensações e conseguir lidar com elas. Perfeito, eu mesma, né, como empresária, faço meditação todo dia e eu procurei alguns cursos de desenvolvimento humano para entender também, né, um pouco mais como funciona isso. E eu posso garantir que meditação é incrível para a gente manter, inclusive, o foco. Sem dúvida, Viviane, é muito, muito bom. Isso. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. E quando essa situação de estresse acomete os funcionários, como empresário, pode ajudar a sua equipe? Eu administro uma empresa pequena, somos 8 colaboradores e 2 estão em crise de ansiedade. Isso é um problema que tem sido muito frequente nessas crises de ansiedade. É uma situação que assim, na verdade, tem que ver o grau de gravidade de crise de ansiedade, porque quando uma pessoa já tem uma crise de ansiedade, e isso começa a se repetir com alguma frequência durante um período de tempo, isso é um sinal de que, por mais que a gente tente ajudar, a pessoa vai ter um pouco de dificuldade para resolver aquilo sozinho e que talvez precise de uma ajuda psicológica ou de uma ajuda médica. Como empresário, eu acredito que agora, numa situação de estresse desse tipo, ao contrário do que possa parecer, né, tentar manter a rotina do funcionário, tentar manter ele trabalhando, tentar manter ele focado, eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito mais do que deixar esse funcionário eventualmente sem trabalho porque não tá conseguindo trabalhar, ou deixar ele afastado, ou dar uma colher de chá para ele, né? Tentar adaptar a atividade dele à situação atual.
para que ele tente manter a rotina que ele tinha. Isso é muito importante. Mudar a rotina agora é uma coisa que pode mais atrapalhar ele do que ajudar, né? E se mesmo assim ele persistir tendo crises de ansiedade, né, aí o ideal é procurar alguma ajuda psicológica ou alguma ajuda médica. Mas, assim, essas orientações todas para os funcionários são importantes, de tentar orientar eles a manter o ritmo, a manter a rotina, manter a atividade na medida do possível e tentar manter os horários de sono, de alimentação e fazer algumas práticas de meditação, de mindfulness, né? De repente, uma coisa é, de repente, fornecer isso para os seus funcionários, né? Tentar dar algum tipo de acesso à meditação, algum treinamento desse tipo, nesse momento. E aí, se isso não resolver dentro de alguns dias, uma ou 2 semanas, aí sim, procura orientar eles a procurar alguma ajuda psicológica, alguma ajuda médica. O que eu tenho visto, doutor, é que nós, como líderes também, faz parte, né, da nossa liderança dar o exemplo, né? Então, eu sei que, como, né, sem dúvida. É claro que a gente está estressado, é claro que está numa situação um pouco diferente da do usual, mas a gente tenta, quando a gente vai falar, não passar essa ansiedade, esse estresse também para o nosso funcionário, né? Então, eu acho muito importante a gente manter a calma nesse momento, afinal, nós somos os líderes, né? Então, a gente tem que, a tendência da gente é passar por isso daí tudo, mas com um pouco mais de calma, né? Se eles virem que a gente está estressado, eles vão ficar estressados também. Sim, né? muito bem colocado, Viviane, muito bem colocado, né? A gente como líder, se a gente se desesperar, desespera todo mundo. Né? Então, antes de tudo, é a gente cuidar realmente da gente mesmo. A liderança pelo exemplo, né? É isso aí. Tem mais uma outra perguntinha. Como vencer a sensação de que estou trabalhando muito, mas que devido ao período, o resultado é muito lento? Eu acho que é natural que nesse período os resultados eles fiquem um pouco mais lentos. Talvez pensar em produzir, em focar em algum tipo de atividade ou algum tipo de trabalho que possa trazer resultado mais para frente, eu acho que é uma boa. Porque trabalhar dependendo, eu não sei qual é a situação exatamente, precisaria entender melhor isso, mas dependendo de qual é a área que a pessoa está trabalhando agora, realmente não tem como ter resultado agora, né? Dependendo da atividade que se faz, não vai ter um resultado imediato, né? Então, pensar em planos mais estruturais para lá para frente, talvez seja uma coisa que alivie um pouco essa sensação de não estar produzindo nada, né? Porque naturalmente você vai estar produzindo para ver resultado lá na frente, para colher resultado lá na frente. Agora, se não tá, se há alguma atividade que deveria estar dando resultado agora, talvez tem que ver como é que está fazendo essa atividade, né? Se realmente está conseguindo trabalhar de maneira a trazer resultado efetivo, né? Ou não está andando em círculo, não está repetindo coisas de maneira obsessiva, né? E que não vão dar resultado. Eu acho que precisaria entender um pouco melhor a situação mais especificamente, né, para ajudar nesse sentido. Perfeito. Você sabe o que aconteceu nos 2 primeiros dias desse estresse todo? Eu fiquei muito cansada e produzindo quase nada. Aí eu entendi que a minha preocupação, ela estava me gerando um gasto de energia, né? E a gente fica muito cansada, muito preocupada e a gente não rende muito, né? Sim, exatamente. Então, de repente, esse estresse excessivo ou muita preocupação pode dar essa sensação que está trabalhando muito e tá, né? Porque o cérebro não para lá, né? Exatamente, é exatamente isso que às vezes está repetindo alguma coisa de uma maneira obsessiva, está mais tempo olhando alguma coisa de coronavírus, está mais tempo olhando os gráficos do coronavírus do que produzindo.
né? Ou às vezes está repetindo alguma atividade, está gastando muito tempo em alguma única atividade, uma atividade que de repente não vai dar resultado agora, né? Então, tentar abrir um pouco mais o leque de atividades, tentar produzir outras coisas, olha para fora do que você está fazendo, vê o que mais você pode fazer além disso, começa a fazer alguma outra coisa, né? Isso ajuda a diminuir essa sensação de ansiedade, porque quando você está resolvendo um problema que precisa ser resolvido mesmo, mas que é um problema muito difícil de resolver, e você não está conseguindo resolver, às vezes é melhor dar um tempo nisso, porque senão você fica mais preocupado, mais ansioso, e preocupado e ansioso você acaba não encontrando soluções para resolver isso, acaba atrapalhando a criatividade para resolver essas coisas. Então, você está obcecado resolvendo aquilo, tentando resolver, repetindo a mesma coisa, trabalhando, cansando, e não está resolvendo. E quando vai fazer alguma outra coisa, você relaxa, descansa, começa a resolver um outro problema, começa a fazer alguma outra coisa, e no meio daquela atividade você encontra a solução para aquilo que você estava resolvendo antes, né? É isso, tentar sair um pouco dessa tendência a olhar as coisas de maneira fechada. Perfeito. Mais uma pergunta. Uma pessoa com ansiedade tem maior risco de sofrer com outros transtornos psiquiátricos? Sim, né, de maneira bem direta, sim. Na verdade é o seguinte, né, eu vou falar aqui de uma coisa é a ansiedade normal, a preocupação normal, volto a dizer, a ansiedade normal é quando você tem um problema que está te deixando preocupado, quando você tem uma coisa que está te deixando preocupado. A outra coisa é uma pessoa que se preocupa excessivamente com algum problema, ou quando ela se preocupa excessivamente, quando ela se preocupa com um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, está preocupada com tudo ao mesmo tempo, está preocupada se vai dar tempo de ir no mercado, está preocupada se vai dar tempo de pagar a conta no banco, se a mãe está bem, se o sobrinho está bem, se a tia não vai ficar doente com coronavírus, ela está preocupada de uma maneira exagerada com um monte de coisa. Isso é um transtorno de ansiedade, né? E, assim, clinicamente falando, de maneira médica, a ansiedade ela pode ser um problema primário, né? Só a ansiedade, né? A pessoa pode ter só um transtorno de ansiedade, que é uma predisposição fisiológica dela a se preocupar de maneira excessiva com as coisas. E aí, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, primário, ela tem uma chance maior de desenvolver outros problemas, porque uma pessoa que está ansiosa, o cérebro está ruminando o tempo todo preocupação, né? E, novamente, pensa no cérebro como um músculo, né? Se você está lá ruminando, remoendo alguma coisa, né? O tempo todo, você está gastando uma energia mental, os seus neurônios, eles estão disparando, em determinados momentos, dependendo de quanto esses neurônios disparam, de quanta preocupação a pessoa tem, eles vão se cansar, né? Igual um músculo. Você vai na academia e fica lá, levanta, muito mais peso do que você consegue, do que você está habituado, do que você tem preparo, no dia seguinte o seu músculo não mexe, né? Com a ansiedade isso também acontece. Então, a pessoa que tem um quadro persistente de ansiedade e que não busca maneiras de lidar com isso, seja mudando seus hábitos de vida, seja mudando a sua rotina, seja buscando manejar o estresse de alguma maneira, né, tirar o estresse de perto, né, seja fazendo psicoterapia com algum psicólogo, ou seja tirando aquele problema, resolvendo de uma maneira definitiva aquele problema que está incomodando, né? Se a pessoa não faz isso, ela naturalmente vai começar a se esgotar, ela vai começar a se exaurir e vai entrar num processo de depressão. Isso é frequente de acontecer. A outra coisa é que a ansiedade, muitas vezes, ela acompanha outros problemas de saúde, né? Então, as pessoas, às vezes, que têm outros quadros de transtorno bipolar, por exemplo, ou a pessoa tem depressão crônica recorrente, ela também tem ansiedade. A ansiedade ela pode ser secundária a essas outras coisas também. Bacana. Muito legal. Tem mais uma perguntinha? Tem mais uma, ó, doutor. O pessoal está interessado, hein? Para controlar a ansiedade, o melhor é meditar ou fazer alguma tarefa de abstração, descontração.
descontração? Ou vai de cada um, o que funcionar melhor individualmente? Vai de cada um. Assim, a meditação ela é importante pelo seguinte, porque ela é como um treino, né? Meditar ajuda a gente a ir entendendo, reconhecendo melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos, e isso é uma coisa que a gente vai ficando mais treinado ao longo do tempo que a gente vai fazendo meditação. Então, assim, meditação, se você fizer uma sessão de meditação, tem gente que sai mais calmo, que sai mais tranquilo depois de fazer uma sessão de mindfulness. Mas o mais importante de tudo, o resultado mais importante é o que a gente vai vendo no longo prazo com mindfulness, com a meditação, em que a gente vai conseguindo cada vez mais reconhecer as emoções, reconhecer as sensações e ter um controle maior sobre essas emoções e conseguir desligar isso um pouco da realidade, conseguir olhar isso um pouco mais de fora, né, sobre perspectiva. Então, a meditação ela é uma atividade mais nesse sentido, né? E a descontração, eu acho que é importante, a gente tem que ter isso, sim, como atividade de lazer, se não diário, com alguma frequência, sim, mas aí vai muito de cada um, né? As duas coisas são importantes. Perfeito. Mais alguma perguntinha? Doutor, considera o livro Gestão da Emoção, Augusto Cury, uma ferramenta válida para esse momento? Você já leu, doutor? Então, não, eu não li Gestão da Emoção do Augusto Cury, eu li alguma coisa sobre a teoria dele, e eu não posso opinar, porque eu conheço muito superficialmente o trabalho dele, mas eu tenho mais críticas do que elogios, talvez. Então, tá como bom. médico, técnico, científico, clínico, a teoria dele é uma teoria que é reconhecida por ele, né? Não é reconhecida pela academia ou não é reconhecida de uma maneira geral pela ciência, pelas outras pessoas. Então, eu não tenho como opinar porque eu não conheço. Talvez seja algo bem interessante, mas eu não conheço. O que eu posso dizer é que dentro da academia, dentro da ciência, é assim como a gente vê o trabalho dele. Bacana. Mais outra aí? Bom, tem sim. Como a Mental Me pode ajudar a diminuir a ansiedade ou depressão para que eu possa ter mais equilíbrio para administrar o meu negócio? Lembrando que a Mental Me é startup do Giovanni. Legal ter lembrado aí. A Mental Me é uma startup para um tratamento de depressão e ansiedade, que ela surgiu porque um dos grandes desafios para a gente tratar problemas de saúde mental é a questão do diagnóstico e das avaliações em saúde mental. Hoje a gente não tem tecnologia para fazer diagnóstico, né? Essa é a parte mais difícil do trabalho de um psiquiatra, porque a primeira coisa que eu preciso fazer é aquilo que eu disse no começo, eu preciso tentar entender se o que a pessoa tem é algo normal, esperado, se é algo da personalidade dela, ou se é algo da vida, que é esperado diante de determinada situação, ou se ela está tendo algum tipo de problema de saúde, né? Então, depois disso, eu preciso tentar entender qual é o problema que está acontecendo, se é um transtorno de ansiedade, se é depressão, que tipo de depressão que é, porque tem tipo de depressão que a gente vai tratar de uma determinada maneira e tem tipo que a gente vai tratar de outro. Tem tipo de depressão que não precisa de medicação, né, que trata só com hábito, com rotina, com mudança de estilo de vida, talvez com meditação, psicoterapia, e tem quadros que realmente vão precisar de medicação. E aí, quando a gente vai estabelecer um plano de tratamento, né, não sou eu, médico, que abro a minha gaveta e vejo qual é o comprimido que tem ali dentro. Né? Tem um passo a passo, tem um protocolo, passo 1, passo 2, passo 3, 4, mas esse protocolo, esse passo a passo, ele depende do diagnóstico, né? Que tipo de depressão que é, que tipo de quadro que é, quais são os outros quadros associados, e esse é um trabalho muito difícil de se fazer e que toma muito tempo, né? Eu tive uma experiência pessoal, né, na família disso, de ter uma pessoa que demorou muito tempo para ser corretamente diagnosticada, para conseguir ter alguma melhora, e isso foi uma coisa que me marcou muito.
E quando eu decidi ser psiquiatra, eu percebi que isso não era uma exclusividade lá, né, da minha família, que isso era uma coisa generalizada na saúde mental. Essa dificuldade de diagnóstico, ela acontece todo dia. Então, eu decidi dedicar a minha carreira a tentar encontrar uma solução para isso, né? O que a ciência faz, por exemplo, a indústria farmacêutica, se vai testar uma medicação, ela precisa testar com a medicação, ela se propõe a tratar a depressão, né? Então, a gente precisa saber que aquela pessoa tem realmente depressão, né? E não tem outra coisa, não é esquizofrenia, né? A solução que se usa no ambiente de pesquisa é um fluxograma de informações, né? A gente cruza uma quantidade bem grande de informações sobre o funcionamento biológico, sobre o funcionamento mental, cognitivo da pessoa, emocional, sobre a vida dela. A gente cruza essas diversas informações, arranja em diferentes arranjos e compara com padrões, né? Só que isso, no ambiente de pesquisa, demora tempo para ser feito. Então, dentro de uma pesquisa, a gente fica lá 1 hora e meia fazendo essa investigação. Num atendimento de rotina, de um médico normal, de consultório, isso é muito difícil. E essa é a proposta da Mentalme, entregar um tratamento mais eficiente a partir de uma tecnologia que faça isso, que cruze essas informações todas, que pegue essas informações, cruze essas informações e dê uma precisão maior de diagnóstico e de avaliação, né, tanto de diagnóstico quanto de gravidade, né? Então, a gente trabalha na intervenção. A Mentalme é uma startup para atuar na intervenção, no tratamento mesmo de depressão e ansiedade. Para um negócio, existem outras startups, a Mentalme deve fazer isso em algum momento também, né, que trabalham de maneira mais preventiva. Então, tem algumas empresas que já estão atuando dentro de outras empresas para identificar os funcionários em risco de ter algum problema desse tipo e sugerir intervenções dentro do ambiente de trabalho, seja de mudança de função, seja dando cursos de alguma outra coisa, porque tem duas coisas que estão mais associadas dentro de empresas que foi identificada, assim, de funcionários que se afastam, né, por depressão, por ansiedade, né, quais os focos de estresse mais importantes para esses funcionários, né? E são dois que são bem identificados. Um deles é problema financeiro e o segundo é problema de relacionamento, dentro e fora do trabalho, né? Então, essas empresas, elas atuam especialmente ajudando as pessoas a melhorar os relacionamentos, seja aprendendo um pouco mais sobre comunicação não violenta, ou alguma outra técnica nesse sentido, e seja dando algum tipo de ajuda, de consultoria, de assessoria, de planejamento financeiro, né? Essas coisas, aparentemente, parece que ajudam os funcionários e diminuem afastamento por ansiedade e depressão. Nossa, que interessante, hein, essa startup, né, vai ajudar muita gente, principalmente, né, na precisão aí do diagnóstico nas avaliações, né, porque tem muita gente aí tomando remédio que não era para tomar, né, doutor? Hoje o que a gente tem exatamente, também, isso acontece muito, mas o pior disso, Viviane, é gente que toma o remédio errado, entendeu? Isso é muito mais comum, né? Que toma errado, assim, ou não precisa tomar, ou às vezes a pessoa tem uma coisa que precisa de um remédio e toma outro, entendeu? E assim, eu sempre enfatizo isso também, assim, tratamento para esse tipo de coisa, para depressão e para ansiedade, não é só a medicação, é como tratar um diabetes, né? Se uma pessoa tem diabetes, não adianta tomar remédio de diabetes e tomar Coca-Cola, né? Não vai tratar o diabetes. Não adianta uma pessoa com um problema de ansiedade, um transtorno de ansiedade, querer tomar um remédio e não mudar a rotina dela, não mudar os hábitos, não procurar fazer uma atividade física, não pensar antes em fazer meditação, ou não pensar antes em manejar um pouco o estresse, né, encontrar alguma solução para lidar com aquele problema,
né, seja através de uma consultoria, seja através de uma psicoterapia, né, a medicação vai ajudar, sim, e às vezes é imprescindível, sim, muitas vezes é necessário, sim, né, o cérebro fica doente, sim, às vezes precisa de medicação, sim, né, mas o tratamento, ele não é só a medicação, né, o tratamento, ele envolve medicação e hábitos de vida e outras medidas na vida. É um conjunto, né? É isso aí. Você indica alguma leitura para esse momento? Olha, uma coisa que eu tenho achado bem interessante para ler, mas é em inglês, a Universidade de Harvard tem um site sobre saúde mental e que eles frequentemente colocam bastante conteúdo bem atualizado sobre tudo, e eles têm atualizado bastante sobre os conteúdos agora de ansiedade, com essa questão de privação social e de preocupação com corona. É um site que eu acho bem interessante, bem legal. Eu queria ter concluído, né, um PDF para poder entregar para o pessoal que assistiu a live, mas o PDF não ficou pronto ainda. Então, eu vou deixar pronto, a gente vai deixar pronto, nossa equipe vai deixar pronto até hoje ou amanhã, e depois, e lá vai ter alguns links de conteúdo que vocês podem procurar também de ajuda sobre o que está acontecendo agora e sobre o que ler de importante, né? Manda para a gente, que a gente reenvia para os clientes que assistiram essa live, para eles não ficarem sem esse conteúdo. Eu acho que eu pensei exatamente nisso também. Legal, acho legal. Que até amanhã, mais tardar amanhã, está pronto. Tá bom, ótimo. Bom, ó, tem mais. Olha, o pessoal está animado, hein, doutor? Não vai sair daqui hoje. Vamos lá. O que posso fazer para minimizar os impactos da crise e não causar um dano mental após esse momento? Principalmente essas coisas que eu falei, tentar manter o ritmo, tentar manter sua rotina, dentro da medida do possível, claro, tentar manter uma rotina preservada, e especialmente de sono e atividade. Nesse momento, talvez seja uma das coisas mais importantes, né? Ter hora para dormir, ter hora para acordar, ter hora para comer e fazer atividade física, especialmente de manhã. Não acordar de jeito nenhum depois das 9 da manhã, e tentar dormir no mínimo 6 horas, não mais do que 10 horas também. Isso é uma coisa que tem uma força muito grande para a gente diminuir o aparecimento de problemas de saúde mental mesmo, né? Ritmo biológico é muito importante para a saúde mental, né? É uma coisa que eu vou bater sempre nessa tecla, né? Ter hora para dormir, hora para acordar, faça atividade física, coma direito, né? Tenha hora para dormir, tenha hora para acordar, e eventualmente manejar o estresse, né? Manejar o estresse no seguinte sentido, assim, se você tem um problema que você não está conseguindo resolver sozinho, você está fazendo meditação, né? Você está tentando resolver outras coisas, você está tentando tirar a cabeça daquele problema e olhar a coisa por outro ponto de vista, você está tentando e não está funcionando, procura uma ajuda psicológica, né, ou uma ajuda médica. A ajuda psicológica, ela pode ajudar a manejar o estresse, um psicólogo pode ajudar você a lidar com algum problema especificamente que você esteja passando e não esteja conseguindo resolver, e evitar que isso vire lá na frente um problema de saúde. Esse é o papel principal de uma psicoterapia, né? As pessoas muitas vezes procuram a psicoterapia com psicólogos, né, depois que já estão bastante incapacitadas, assim, depois que já estão bastante doentes já, né, quando já tem muita alteração de funcionamento, quando já não consegue mais pensar direito, quando já não está mais conseguindo comer, não está mais conseguindo dormir, quando não tem mais energia no corpo, quando, né, já está completamente exaurido já. Mas a psicoterapia, ela tem um papel bem importante antes disso, né, antes da pessoa adoecer, né, e especialmente também depois que adoeceu e está fazendo um tratamento médico, a psicoterapia é importante para ajudar a pessoa a se restabelecer. Uma analogia que eu costumo fazer com a psicoterapia é que ela está para a saúde mental
muitas vezes, como a fisioterapia está para a saúde musculoesquelética, né? Então, você teve um problema na coluna, né? Às vezes você resolve isso só com fisioterapia, né? Se fazendo fisioterapia, você vai fortalecendo a musculatura e você evita que tenha uma lesão maior, né? Agora, depois que já teve uma lesão grande, que já tá bastante prejudicada, aí precisa fazer alguma outra coisa, aí precisa tomar um anti-inflamatório, às vezes precisa fazer uma cirurgia, e aí depois da cirurgia você precisa fazer fisioterapia para você ir conseguindo recuperar o seu funcionamento normal, né? Restabelecer o seu funcionamento normal. Então, isso vale também para psicoterapia, para ajuda com psicólogos. Bacana, né? Engraçado que a própria palavra, né, a etimologia da palavra preocupação é você preocupar uma ação. Nem aconteceu, né? E a gente já está gastando energia em tentar resolver, né? Então, manter a rotina, evitar a preocupação, né, focar naquilo que precisa ser feito, eu acho que são ótimas dicas aí. Então, doutor Giovanni, a gente vai encerrar aqui a nossa segunda live, né, da série Vacina Empreendedora. A gente gostaria muito de agradecer a sua presença, o seu tempo, as suas dicas foram valiosíssimas, anotei vários insights, e eu espero que todos vocês aí do outro lado, né, também tenham aproveitado essa live. Muito obrigada, viu? Obrigado, Viviane, pelo convite. Um abraço para você, para o André e para o Leonardo que está aí no background dele. Tem equipe My Place Office aqui no back, né? Então, gente, aproveitando, muito obrigado a todos os clientes My Place Office, parceiros, amigos, né, que tiraram esse tempo aí para assistir essa live, tá? Um beijo, até a próxima. Ó, toda segunda e quinta-feira a gente está aqui às 10 da manhã, tá bom? Aguardo vocês até a próxima. Tchau, tchau, gente.